Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ter agora um momento de contribuição em que nós devolvemos nossos dízimos, nossas ofertas, nós contribuímos para a manutenção do culto, do ajuntamento do povo de Deus. E eu gostaria que você fizesse isso com prazer, com amor, com consciência de que Deus supre as necessidades da congregação através de nossa generosa contribuição. Então nós vamos cantar nesse momento um hino e você fique à vontade para contribuir, em nome de Jesus. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Vamos cantar o hino de número 140. Quão bondoso o amigo é Cristo. Bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos, e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Deus em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para ver remido ao culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. Senhor, nós queremos agradecer pelos dízimos, ofertas que foram contribuídos aqui, devolvidos. Pedimos que Tu abençoes cada um de nós, nos dê, Senhor, o suprimento necessário para nossas necessidades, a fim de que tenhamos para nós, para manter a Tua obra e para ajudar o próximo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, nós estamos com um problema hoje na transmissão do culto. Estamos sem internet aqui na igreja. Aconteceu algum problema no provedor da nossa internet. Então, cidade inteira, só Data Connection, Megalink também? Tudo, né? Então, por essa razão, nós não vamos ter como transmitir o culto. Quem está aqui vai ter o privilégio de acompanhar. Nós vamos manter a ordem. Então, nós temos dito que, inclusive, hein? Não vai transmitir ao vivo, né? A gente vai colocar depois, para que quem queira ver possa assistir posteriormente. E nós vamos manter a ordem porque nós combinamos com os oficiais da igreja que devemos privilegiar quem tem vindo presencialmente aqui aos cultos, no sentido de não esquecer que esse espaço presencial é essencial, né? E apenas quem não pode, por razão de alguma comorbidade, é que tem que ser objeto do cuidado à distância. Mas todo mundo deve se motivar a vir ao templo. Então, eu vou, nesse momento, convidar os irmãos a abrirem a sua revista de escola dominical, na lição de número 6. Hoje nós vamos falar sobre princípios de Deus para os negócios. Estamos estudando sobre a cosmovisão cristã. Então, é a nossa revista de escola dominical. Eu, nesse momento, vou pedir ao irmão Christian, que está conosco, que abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, verso 15, para ele ler para nós essa passagem da palavra de Deus. Marcos 11, verso 15. Fique em pé, por favor, Christian, leia para nós. Marcos 11, verso 15 até o 17, por favor. Só um minutinho para todo mundo achar. O que é que nós pretendemos ao final dessa lição? Nós temos alguns objetivos e eu vou colocá-los aqui na tela para os irmãos, certo? Estão aqui 2 objetivos que nós temos nessa lição desta semana. Ao final dessa aula, nós queremos, primeiramente, que cada irmão saiba que as nossas relações comerciais precisam ser redimidas por Cristo, certo? Então, aqui nós temos comerciantes entre nós. Se você é um comerciante crente, sua relação comercial como cristão precisa ser redimida por Cristo. Em segundo lugar, nós queremos compreender, ao final da lição, os princípios que regem os negócios de um cristão. Então, quem tem um negócio, é um cristão, tem que ter alguns princípios para gerir seus negócios. E nós vamos entender esses princípios aqui nesta manhã. Então, por favor, Christian, leia para nós Marcos 11, do verso 15 ao verso de número 17, por gentileza. Muito bem. Obrigado, Christian. Vamos orar para nós começarmos nesse momento. Senhor, nós te louvamos hoje à noite, aliás, hoje pela manhã, por estarmos aqui neste local, para aprendermos a Tua palavra. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo possa iluminar minha mente, possa fazer com que eu tenha clareza para ensinar os meus irmãos e cada pessoa que está aqui também seja tocada, seja edificada pelo Senhor. Fala a cada coração, a cada vida. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Vejam comigo aqui que nós estamos lendo uma passagem que muitas vezes é mal interpretada por muitos cristãos. Normalmente você já ouviu alguém usar essa passagem para proibir, por exemplo, que no templo aqui nós tenhamos uma livraria como essa que está aqui, né? Normalmente você já deve ter ouvido alguém proibir
com base nessa passagem aqui, o fato de nós realizarmos, quem sabe, uma ação coletiva no templo com vistas a conseguirmos recursos para ajudar pessoas carentes ou para até mesmo manter uma atividade da igreja. Alguém já deve ter criticado essa ação com base nesse texto aqui, para você. Mas será que era isso que estava acontecendo no templo de Jerusalém, quando Jesus entrou ali e purificou o templo, expulsando os cambistas? Eu vou explicar para você o que aconteceu aqui, certo? Vamos lembrar que naquele tempo, o povo judeu cultuava oferecendo sacrifícios de animais, inclusive. E todo judeu tinha o hábito de frequentemente ir ao templo oferecer sacrifícios. Os que moravam distantes, remotamente, ou moravam longe do templo, eles tinham o compromisso de, pelo menos uma vez no ano, ir até Jerusalém, e eles percorriam, faziam uma verdadeira peregrinação. Daí você encontra aqueles salmos, chamados salmos de romagem, ou salmos de peregrinação, que vai do salmo 120 até o salmo 134, que registra o povo caminhando, cantando, em família, até chegar no templo para cultuar a Deus. E muitos deles levavam os animais de casa ou compravam no caminho um animal, porque era mais barato, e quando chegasse no templo, então, ele queria oferecer aquele animal em sacrifício a Deus. Qual era o problema que acontecia quando eles chegavam em Jerusalém? Primeiramente, havia dois fenômenos estranhos dentro do templo, realizados pelos sacerdotes, pelos ministros de culto daquele templo. Havia, em primeiro lugar, a proibição de receber os animais que eles traziam de fora, porque se dizia que esses animais eram impuros, esses animais eram imperfeitos. O animal cujo sacrifício era aceitável a Deus era aquele que era comprado no templo. Okay? Em segundo lugar, havia uma mesa de câmbio, isto é, de moeda de troca. Esse povo, como vinha de longe, e que não tinha, então, a moeda, quem sabe a moeda romana, ou a moeda que era usada em Jerusalém, então o que eles faziam? Eles trocavam a moeda, mais ou menos como se você, quem já teve a experiência de viajar para fora do Brasil, sabe que você precisa chegar num banco ou num local que faz câmbio, que faz a mudança, a troca da moeda, você vai para os Estados Unidos, o real não funciona lá. Então você tem que trocar o real no dólar. E você sabe que o dólar vale mais do que o real. O dólar hoje em dia deve estar em torno de quanto? 4? 5,40? Eu estou desatualizado de dólar. 5,40. Então, você para comprar $1, você tem que ter R$ 5,40. Nossa moeda acaba valendo muito menos. Né? Então, com R$ 1, você não consegue comprar $1. Então, você perde dinheiro nessa troca. Você perde o poder de compra nessa troca. E era o que acontecia lá fora. Os cambistas que estavam ali diziam assim, não, tua moeda vale menos do que a moeda daqui. Então você traz, por exemplo, 5 da tua moeda vai valer uma que é vendida aqui no templo. E aí o resultado é que a pessoa que vinha de longe, caminhando para cultuar, que gastava seu recurso na estrada, no caminho, e que chegava lá com pouco recurso, acabava se desfazendo do que tinha para poder comprar no templo um animal mais caro para poder oferecer a Deus em sacrifício. Então ele perdia 2 vezes. Perdia quando trocava a moeda e perdia quando comprava um animal mais caro do templo. Qual era o resultado disso? Injustiça, roubalheira. E quando nosso Senhor Jesus Cristo chega no templo e que encontra aquele fenômeno, aí sim ele chega e fica irado mesmo. A ira santa de Jesus se revela aqui. Ele derriba as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e começa a reclamar, proibindo porque é que eles estavam fazendo da casa de Deus uma casa de salteadores, de ladrões. Ali não era culto, ali era roubalheira que se fazia em nome de Deus. Veja, meus irmãos, que só mudou o tempo. Não é? Você encontra muitas igrejas hoje em dia, muitos templos hoje em dia, ainda hoje, pleno 2020, século 21. Nós estamos aqui há mais de 2000 anos, depois dessa experiência aqui, ou praticamente 2000 anos depois dessa experiência, em que o mesmo fato se repete quando você encontra, embora você não encontre cambistas, embora você não encontre necessariamente a venda do animal no templo, mas você encontra gente que
no templo, cobra para orar, cobra para que Deus abençoe a pessoa. E tudo isso é feito como um mecanismo para poder tirar dinheiro de quem menos tem, para beneficiar a instituição, quem quer que seja. Esse não é o modelo que nosso Senhor aprova e nós precisamos ser taxativamente contra esse tipo de modelo. Agora, nós encontramos nesse modelo aqui também alguns princípios que nos fazem perceber o quanto que Deus é contra o negócio injusto, o engano, o ato de ludibriar, de enganar o outro com vistas a poder se apropriar dos recursos alheios. E é sobre esse tipo de situação que a gente vai falar aqui na nossa lição de hoje, ok? Bom, em primeiro lugar, na página 35 da lição, que é onde nós estamos estudando, nós vamos ter um problema que aparece aqui. O pastor Leonardo Félix, nosso amigo, que inclusive foi quem preparou também esses slides que aparecem aqui para você na tela, ele preparou essa lição, introduziu essa lição com um problema específico. Um irmão chamado Cris, é um cristão universitário, e que começou a perceber que ele poderia vender PDF para poder manter a sua universidade, para poder então ganhar algum tipo de dinheiro. Então ele ouvia muitos colegas se queixando do valor dos livros impressos, e ele resolveu escanear os livros e vender os livros para os seus colegas em forma de PDF, isto é, Portable Document Format. Então, aqueles arquivos em PDF, você consegue retê-los no seu computador, no seu celular. E aí esse irmão Cris começou, então, a escanear os livros. Ele comprava os livros, escaneava e vendia os livros para os seus colegas de trabalho. A pergunta que o pastor Leonardo coloca aqui diante de nós é: essa oportunidade que esse jovem encontrou de ganhar dinheiro é correta? Ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus? Qual é a situação aqui que ele está fazendo? Bom, veja, você vai concordar comigo que esse rapaz, ele está ganhando dinheiro com um trabalho que não é dele. É porque ele pegou um livro publicado por uma editora, escrito por uma outra pessoa, e ele não teve nenhum trabalho para produzir o livro, ele não teve nenhum trabalho para escrever o livro, para publicar o livro, mas ele percebeu que se ele escaneasse o livro, basicamente, com o seu aparelho em casa, e vendesse, ele poderia ter lucro com isso aí. E ele começou a ter lucro com isso. Será que essa ação dele está correta? Será que essa relação comercial está sustentada por princípios cristãos, por princípios da palavra de Deus? Nós vamos falar sobre isso na lição de hoje aqui. O fato é que a gente deve começar a nossa aula a partir da consciência de uma tese que norteia completamente a nossa fala, o nosso estudo aqui acerca das relações negociais, das relações de negócios de qualquer ser humano nessa terra. A Bíblia Sagrada ensina, meus irmãos, que toda a nossa vida está afetada pelo pecado. Toda. Então, consequentemente, os nossos negócios também estão afetados pelo pecado. O pecado, ele consegue manchar todas as formas de relações humanas. E os negócios não são diferentes, não são uma nuance diferente dessa condição humana. Ok? O que é que diz, por exemplo, o Salmo 14, versículo 3? Salmo 14, 3. Você consegue ler daí, Cristian? Consegue ler? Então, mas abra para mim sua Bíblia, por favor. Ouvir a voz de um jovem, é o único jovem que está conosco aqui nesta manhã. Eu queria ouvir a voz dele. Salmo 14, verso 3. Esse é um texto que é citado, por sinal, pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3, quando ele fala sobre a condição de todos os homens. Por favor, Cristian, lê para nós. 14, verso 3, só o verso 3. Você entendeu o que foi que Cristian leu aí? Todos os homens se desviaram, não há um que faça o bem, não há um sequer que faça o bem. Aí você vai dizer: pastor, eu conheço tanta gente que faz bem. O que o texto está dizendo é que nenhum homem atinge o padrão da perfeição. O que o texto está dizendo é que todos os homens estão manchados pelo pecado. E mesmo as nossas melhores obras, muitas vezes, são marcadas pela natureza pecaminosa presente. O que é que se quer dizer com isso? Que há, às vezes, motivos impuros, motivos errados, por trás de ações boas. Vamos pensar num exemplo? Esse é um ano eleitoral, não é verdade?
E você há de convir comigo que, a partir desse mês, é provável que muitas cestas básicas sejam doadas aqui no município, não é? É provável que, a partir deste mês, muitos óculos sejam doados pelos candidatos a vereadores, não é? É provável que, a partir desse ano, a partir desse mês, muitos sacos de cimentos sejam doados para pessoas que estão construindo, que estão passando necessidade. A pergunta que eu lhe faço é: esses presentes são dados apenas como expressão de amor? Qual é o interesse que está por trás dessas ações boas? Hein? Se quer o voto da pessoa, entende? Então você percebe que quando uma coisa boa é feita por motivos errados. E isso prova, meus irmãos, que as ações humanas são marcadas pelo pecado. Não é diferente, meus queridos irmãos, no que tange à questão das relações negociais, certo? O que eu quero dizer com isso, queridos irmãos, é que a relação de troca de produtos por dinheiro é também prejudicada pelo pecado. Escute, eu não estou dizendo que as relações negociais são pecaminosas. Não estou dizendo isso. O negócio, o comércio é uma e talvez a maior forma de sobrevivência que mantém a estrutura econômica de um país funcionando. Não há economia saudável sem que haja a oferta de um produto com lucro para quem vende, servindo a quem compra. Porque é com essa relação, essa transação comercial que existe mercado, é com essa transação comercial que existe emprego, é com essa transação comercial que é possível haver serviço, que possibilita sustento para quem oferece o serviço. É a partir dessa transação comercial que impostos são coletados para que serviços públicos sejam oferecidos, porque não nos enganemos, eu só posso ser um servidor público, um professor, por exemplo, de uma escola pública, porque por trás da minha estrutura escolar existem comerciantes que arvorosamente oferecem serviços e bens de consumo para as pessoas comprarem, e com os impostos pagos de sair é que eu recebo o meu salário, então. Então, todos nós precisamos das transações comerciais. E essas transações comerciais sempre vão acontecer com lucro. Lucro para quem vende, lucro para quem faz o serviço do que foi comprado, lucro para o Estado que coleta impostos e lucro, por sua vez, para quem trabalha para o Estado e recebe do Estado o seu sustento. Entende? Então é impossível não haver transação comercial. Transação comercial por si só não é má. A questão que a gente precisa levantar aqui, meus irmãos, é que as relações comerciais de cristãos precisam ser, então, redimidas por Jesus para que não haja injustiça. Então nós vamos falar aqui sobre princípios da ética cristã. E, nesse sentido, meus irmãos, existe um tripé que o reverendo Leonardo põe aqui diante de nós e que eu coloco na tela para chamar a sua atenção. É um tripé que deve nortear as nossas relações de negócio. Você é um comerciante, aqui nós temos costureira, que vende um serviço, um produto. Nós temos comerciante aqui do ramo da construção civil. A gente tem irmãos aqui que produzem produtos artesanais e que vendem. A gente tem aqui pessoas que oferecem serviços, taxista, por exemplo, que oferece um serviço. Toda essa transação de qualquer um desses serviços e de outros que os irmãos oferecem tem que estar marcado, vocês são cristãos, por esse tripé que nós colocamos aqui diante de vocês. Amor, justiça e a glória de Deus. Na verdade, isso deve marcar não só as relações comerciais. Isso deve marcar a nossa vida como um todo, não é verdade? Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. Segundo, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com justiça. Terceiro, o que a gente faz, a gente tem que fazer com a intenção, com a finalidade da glória de Deus. Então, vamos pensar, então, qual é o primeiro pé nesse tripézinho. Um tripé ele tem 3 pernazinhas, né? Qual é o primeiro pé das relações comerciais dos cristãos? É o princípio da o quê, irmãos? O princípio da justiça. E aí você tem que progredir. Essa lição é uma lição pequenininha, eu creio que a gente consiga terminá-la hoje, certo? O princípio da justiça. O que é que diz o princípio da justiça? Bom, o princípio da justiça
estabelece que tudo que a gente faz tem que se basear nos 10 mandamentos. Nós já estudamos aqui exaustivamente os 10 mandamentos, mas nunca é suficiente, porque a gente aprende muito eles, mas não é bom em praticá-los. Aprender, eu sei de cabeça os 10 mandamentos, eu creio que vocês também devem conhecê-los. Só para saber aqui, quem lembra aonde estão localizados os 10 mandamentos? Em Êxodo, né? Êxodo capítulo 20. Vocês lembram então o que dizem os 10 mandamentos? O primeiro mandamento diz que a gente não pode ter outro Deus diante do Senhor. O segundo mandamento diz que a gente não pode fazer o quê? Imagem de escultura de nada que existe no céu ou na terra com fins de adorarmos a essas esculturas. O terceiro mandamento diz que a gente não pode tomar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento diz que a gente tem que ter um dia para descanso, como Deus teve um dia para descanso. A gente tem que trabalhar 6 dias, mas tem que ter um para a gente parar o ritmo e a gente descansar. Não é? Então, esses 4 mandamentos têm a ver com Deus. Mas tem 6 mandamentos seguintes que têm a ver com nossa relação com o próximo, que também afeta a nossa relação com Deus. Não é? O que é que diz o 5º mandamento? Começa dentro de casa. O que é que ele diz? Honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas longos dias sobre a face da terra. Então, começa na relação doméstica dentro de casa. Mas o que é que diz o 6º mandamento? Vocês lembram? Tem a ver com o meu próximo. Não matarás. Eu não posso matar o meu próximo. Não posso tirar a vida do meu próximo. A vida é um bem inviolável e eu preciso preservar a vida do meu próximo como eu quero que a minha seja preservada. O que é que diz o 7º mandamento? O 7º mandamento fala também sobre a família. Ele diz, não o quê? Adulterarás. Eu não posso adulterar, eu preciso ser fiel à minha esposa. Eu preciso viver bem com ela. O que é que diz o 8º mandamento? Vocês lembram? Esse tem muito a ver com as relações comerciais. Não furtarás. Eu não posso furtar nada que pertença ao meu próximo. Não posso tirar, não posso furtar o que é propriedade do outro. Sabe que existe uma sutil diferença entre furtar e roubar. O roubo, ele acontece de maneira clara. Você efetivamente vai até ele e você toma o que é dele. O furto, ele pode acontecer nas escondidas, sem que ninguém veja. Então, você, por exemplo, sabe que o preço justo de um produto tem um valor específico, já lhe oferece lucro, já dá condições de você pagar tranquilamente com um montante aos seus funcionários, já dá para você, por exemplo, ter sua sobrevivência e manter o comércio, mas você cobra isso exorbitante para explorar mesmo. Se aproveita da ingenuidade, da incapacidade do seu próximo perceber a diferença, a não ser que ele vá no outro lugar e perceba depois. Enquanto você sabe que ele não vai perceber, você então taca-lhe a faca para tomar o que ele tem. Então isso é furto, ok? Isso aqui é você tirar aquilo que você sabe que não é seu. O seu seria o limite do seu lucro, da sua sobrevivência, para você pagar os seus funcionários, para você pagar a sua despesa relacionada àquele comércio, mas você cobra exageradamente acima, porque pouco importa se o outro foi roubado, o que importa é que você ganhou, ok? Então isso é furto também. O 8º mandamento diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, é mentira. Falar mentira para enganar é contra o 9º mandamento, desculpa. E o 10º mandamento é não cobiçar aquilo que é do teu próximo. A mulher dele, o jumento dele, o servo dele, o trabalhador dele, em outras palavras, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ok? Então, esses são os princípios de Deus nos 10 mandamentos, e Jesus falou sobre eles. Vou pedir mais uma vez ao irmão, o jovem Christian, que leia para mim Mateus capítulo 22, do verso 37 ao verso 39.
Esse aqui é o resumo dos 10 mandamentos, irmãos. Vamos ver o que é que Mateus 22, do verso 37 ao verso 39. Por favor, fique em pé, Cristian, lê para a gente, porque tua voz vai circular melhor. Muito bem, obrigado, viu? Pode sentar. Então veja que aqui Jesus resumiu o mandamento diante do pedido de um dos experimentados conhecedores da lei, um saduceu. Disse: ô mestre, qual é o grande mandamento? Ele disse logo os dois. O grande, o primeiro, o maior de todos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então Deus tem que ser amado por nós, acima de tudo. E em segundo lugar, o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui nós temos uma situação que envolve as pessoas com quem eu me relaciono. O meu próximo é todo aquele com quem eu me relaciono, é todo aquele perante quem eu estou para agir no mundo. E aqui Jesus disse que a gente tem que amar o próximo como a gente se ama. Algumas pessoas pensam que esse texto está dizendo que a gente tem que se amar mais. Na verdade, não é isso que o texto ensina. O texto ensina que a gente já se ama tanto que a gente tem que oferecer para o próximo o que a gente quer para nós. Entende? De fato, a gente se ama muito. A gente é muito egoísta, irmãos. Nós somos muito egoístas. Mesmo você, quando está num processo, quem sabe, de depressão, de tristeza, de falta de valorização, e você pensa nas maiores loucuras para se recuperar e para viver bem, nesse estágio, há também a revelação da sua natureza humana que pensa em você. A natureza humana é egoísta. Você está às vezes, pouco importando que se os outros vão sofrer no estado de loucura que você cometa. A gente se ama muito, a gente sempre quer o melhor para a gente. Mesmo quando você está fazendo mal a você, quem sabe, muitas vezes, você o faz sem perceber, mas o faz de tanto apego a si, de tanto amor a si, que julga que ao fazer aquilo vai fazer um bem a você. Eu lembro de uma experiência de um aluno que eu tinha lá no campus em que eu trabalhava, em que ele especificamente estava se automutilando, se autocortando, né? Aí você vai, como é que uma pessoa faz isso contra o corpo? Na verdade, ele estava fazendo aquilo para chamar a atenção dos pais. Os pais não estavam vendo o seu sofrimento, sua depressão. Hoje ele ficou bem, está saudável, mas as marcas no corpo permanecem. A família percebeu, levou ele para se tratar, deu assistência, e graças a Deus ele se recuperou. Mas tudo aquilo não era feito como um ato de maltrato contra si mesmo. Acabava sendo, né? Mas no fundo, a intenção dele era chamar a atenção daqueles com quem ele convivia, que não estavam percebendo a angústia que ele estava vivendo. Entende? Então era uma coisa ruim que era feita com a intenção de demonstrar o cuidado consigo, ou a necessidade de que os outros ajudassem ele diante do seu sofrimento. Então de fato, a gente se ama muito. E aí a gente precisa, meus irmãos, amar o próximo com esse amor que a gente tem conosco, que a gente quer de bom para a gente tem de querer para o próximo também. Jesus, no Sermão da Montanha, disse que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Mateus 5,17. Então, em Cristo, nós temos um padrão ético para as nossas relações. A gente tem que olhar para Jesus, meus irmãos, e perceber, a partir dele, como é que nós podemos fazer a nossa ação no mundo. Então, isso quer dizer que os princípios éticos de nosso Senhor Jesus Cristo precisam nortear também as nossas ações. Okay? E nesse sentido, nos nossos negócios, nós precisamos revelar o nosso amor ao próximo, ok? Nós precisamos revelar o nosso amor ao próximo. Sempre que você vai vender alguma coisa, fazer um serviço, pense nisso. Rapaz, olha, claro que eu tenho que ter o meu lucro aqui. Se você vende pelo preço que você compra, você tem prejuízo. Você tem despesas.
Imaginemos aqui o caso do irmão Sidney. Para ir a Campina Grande, assim, numa velocidade padrão, normal, ele tem uma despesa aí de pelo menos, o carro dele, em torno de R$ 35, no mínimo. Certo? Se ele cobra só os R$ 35, ele não está considerando ali algumas coisas que incluem essa ida e vinda dele. Ele não está considerando, considerou só o combustível, que é esse valor. Ele não considerou a depreciação do pneu do carro dele, a depreciação do motor do carro. Ele não considerou uma despesa que ele tem com água mineral que ele compra lá em Campina Grande. Ele não considerou, de repente, a necessidade do sustento que ele tem que ter para a sua família. Ele não considerou, por exemplo, imaginemos aqui, o risco inusitado de um pneu furar na estrada, que ele vai ter que consertar esse pneu. Ele não considerou, por exemplo, a própria questão envolvida no imposto que ele paga. Entende? Então, existe todo um conjunto, que eu não sou expert para falar sobre isso. Talvez ele deva buscar a ajuda de um especialista, ou ele mesmo fazer uma planilha de gastos para ter noção de qual é o preço justo para isso, certo? Mas imaginemos a seguinte situação. Vocês conhecem, é muito comum aqui em Campina Grande, por exemplo, e Sidney deve saber disso, período de grandes eventos como consciência cristã, carnaval nem tanto hoje em dia, né, que lá temos consciência cristã, mas o período junino, por exemplo, vem muito turista de fora. E aí o turista lá no centro da cidade, ele quer ir para o Centenário. E o turista não sabe o percurso. Aí ele procura um taxista, que sabe que o cara é de fora do país, vai dizer assim, vamos fazer o seguinte, meu amigo, eu faço essa viagem para você por R$ 150. É uma viagem um pouco longa. Quem conhece o Centenário sabe que ele é em cima do centro da cidade. É uma viagem de aproximadamente 5 minutos no carro. Aí ele pega o passageiro, dá uma volta lá pelo Alto Branco, vai até o Catolé, arrodeia pela Liberdade, pelo Cruzeiro, aí cobra R$ 150 àquele turista. Essa ação do negócio foi justa? Não foi justa isso. Isso não foi justo. Entende? Mas é uma relação que foi feita sem considerar isso aqui. O que eu estou fazendo, eu queria que fosse feito comigo. É claro que isso diminuiu muito hoje em dia com as redes sociais, né? Você acaba tendo como fazer, através de um aplicativo, o percurso e saber mais ou menos em quanto tempo você estaria lá. Mas isso já aconteceu muito e ainda acontece hoje em dia. Certo? Então, nós precisamos, como cristãos, nos colocar no lugar do outro. E o lucro do cristão precisa ser, então, santificado quando ele não quebra a ética do amor, quando ele faz uma transação comercial justa, que considera o seu lucro, suas despesas, certo? E, ao mesmo tempo, o amor ao próximo, o respeito ao próximo. Vou pedir mais uma vez, se Christian leia para mim Marcos, desculpa. Oi. Sim, sim. Exatamente. Bem observado, viu? Uma coisa é Sidney ir, por exemplo, para Campina Grande e voltar com 10 minutos. Então, fazer uma encomenda, deixar uma pessoa e voltar. Outra coisa é ali passar o dia esperando a pessoa lá em Campina Grande, né? Não pode ser a mesma despesa. Por quê? Porque ele deixou de fazer outras viagens. O dia de serviço dele está a serviço de uma pessoa. Então, uma viagem diferente. Tudo isso ele tem que considerar quando põe no papel, não é, a despesa. Então, são nuances. Inclusive, tem coisas que eu não me arvoro aqui, meus irmãos, a nortear aqui os irmãos, porque tem coisas do comércio do Ângelo que é diferente do comércio da Irmã da Guia, é diferente do comércio de Sato, de Lucelita, são coisas da área de vocês. Isso. Muito bem, a Aldolessa aqui trazendo termos técnicos, né? Lucro cessante. Ok. Ok. Eu vou pedir que você releia para mim, Christian, por gentileza,
Nesse texto que você leu aqui, de Marcos, capítulo 11, o verso de número 16, por favor. Ou melhor, é o verso 17. O finalzinho do verso 17, por favor. Isso. Só o finalzinho só. Vós, porém. Jesus chamou aqueles cambistas de um covil de ladrões, salteadores. Gente que engana o outro, irmãos, é ladrão. Quebrou o 7º mandamento. Ou o 8º mandamento, desculpa. Ok? Muito bem. O lucro do cristão tem que ser santificado quando ele não quebra o amor. Ele pensa, rapaz, o outro, se eu tivesse no lugar oposto, eu não queria que isso fosse feito comigo. Eu não queria isso de forma nenhuma. Então, a relação deve ser benéfica para o vendedor e para o comprador. Benéfico em que sentido? Eu sei que a margem de lucro, inclusive, às vezes a gente vai numa loja, por exemplo, você vai, vou dar um exemplo bem prático, você vai na loja do irmão Ângelo, que vende material de construção. Aí você vê Ângelo vendendo, por exemplo, a tinta, tem um galão de tinta por um preço específico. Aí você vai em outra loja que vê por um preço menor que a de Ângelo. Mas, rapaz, o irmão Ângelo está sendo injusto. Não, necessariamente. De repente, Ângelo comprou mais caro do que o vizinho dele. Entende? E Ângelo comprou um volume menor do que o do vizinho dele. Entende? E você acha que, por exemplo, a gente vem aqui no Super Esperança, e aí você vai lá fazer a cotação do feijão. E aí você vai, de repente, no atacadão. Feijão talvez não seja o melhor parâmetro. Vamos pensar aqui, quem sabe, em farinha de trigo, por exemplo. Você vai ver o preço da farinha de trigo aqui no Super Esperança. Aí você vai lá no atacadão ou no açaí e olha e diz assim, rapaz, aqui é mais barato em torno de 20%. Às vezes uma empresa dessa, irmãos, grande, compra toda a produção de uma indústria daquela semana. E como compra toda a produção, compra por um preço infinitamente menor do que o empreendedor do interior que comprou apenas, de repente, um caminhão. E bem observado, Sidney, essa grande empresa está ganhando muito mais do que o outro. Diga, Ivanildo. O Ivanildo trouxe agora um exemplo muito, muito inteligente, o exemplo que o Ivanildo deu, irmãos, agora. A gente acabou de passar, obrigado por lembrar, Ivanildo, por um claro exemplo do que significa a lei da procura e da oferta, não é? Que norteia muitas vezes a ação dos comerciantes e muitas vezes marcado de injustiça. Não é à toa que o PROCON às vezes bate em cima e multa a empresa para fazer isso. Houve, há pouco tempo atrás, quando estourou a pandemia, um interesse coletivo das pessoas por álcool em gel. Então, consequentemente, quem tinha, às vezes, triplicou o preço do produto sem pensar que era a necessidade que o povo tinha. Às vezes acontece com má fé, Ivanildo, realmente. Outras vezes acontece motivado por outra situação específica. Vou dar um exemplo bem claro a você agora. Eu estou fazendo uma reforma na minha casa e comprei alguns sacos de cimento para lá. Quando eu comprei no começo, o cimento estava a R$22. Preste atenção. Quem vendia, segundo me dizia, porque parece que quem vende cimento ganha muito pouco, né, Ângelo? Ganhava R$1. Disse, pastor, eu compro 21. Hã? Pronto, eu estou comprando. O irmão que me vendeu disse assim, eu comprei a 21, pastor, vou vender o senhor a 22. Aí eu comprei 10 sacos de cimento a princípio. Quando foi no outro dia que eu fui comprar, ele disse, pastor, o cimento subiu. Eu comprei a 25, vou vender ao senhor a 26. Veja a situação. Agora imagine a seguinte situação. Se ele tivesse me vendido o cimento naquele dia que eu comprei a 22, quando ele foi comprar no dia seguinte, comprou a 25. Ele ganhou com relação ao que ele comprou antes. Mas ele não mais consegue comprar o mesmo produto pelo mesmo preço. Então, a inflação que a gente está vendo no Brasil faz com que o comerciante, muitas vezes, se coloque numa situação muito difícil. Começa difícil, claro, para o comerciante e respinga finalmente no consumidor que somos nós. Entende? Diga, Aldalécio.
Inverso. Quem? Esmaga. Porque impede a concorrência, a livre concorrência, né? É, tem essa situação. Então tem muitas variáveis envolvidas. De modo que uma coisa que a gente tem que falar aqui, de modo geral, para não ser injusto com quem quer que seja, que cada comerciante cristão tem que usar a consciência quando ele vai fazer a cotação. E eu sei que não é fácil isso, irmãos. É muito difícil, em primeiro lugar, porque você lida com muitas variáveis, né? E aí você, como cristão, acrescenta uma outra variável, que é exatamente esse tripé que a gente está falando aqui. Amor, justiça e glória de Deus. Boa observação. Bom, então, vamos para o segundo tripé, ou segundo pé, desculpa. É um tripé, então são 3 pés. Falamos do primeiro, vamos ao segundo. Qual é o segundo princípio? É o princípio do amor. Falamos da justiça, vamos falar então do princípio do amor. Qual é o preço que está envolvido, meus irmãos, no produto? Primeiramente, tem um preço que envolve a necessidade. O mercado é feito dessas 2 variáveis aqui. A necessidade do consumidor e o empenho de recursos, capital, para ter aquele produto. Então, é a junção desses 2 polos aqui, necessidade e preço, que faz o mercado. Ok? E por essa razão, o princípio do amor é quebrado quando acontecem essas 2 coisas que eu coloco aqui na tela para vocês. O que acontece para quebrar o princípio do amor? Primeiro, lucro exorbitante. Quando eu estou vendendo de modo exagerado, com preço acima do mercado, acima exageradamente do mercado, com vistas a ter demais, certo? E em segundo lugar, quando eu exploro as necessidades do outro, que foi o exemplo clássico, o irmão Ivanildo acabou de mencionar para a gente aqui, na questão do álcool em gel. Quem tinha, triplicou, quadruplicou o preço que tinha para vender, já tinha lucro nele, quadruplicou, porque sabia que todo mundo ia querer comprar. Então, se ia querer comprar, então, aumenta o preço, que tem pouco no mercado, e a gente vai ganhar exageradamente. Ok? Então, a gente tem que lembrar do princípio do amor, que diz assim: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa passagem aqui é conhecida como a lei áurea do nosso Senhor Jesus Cristo. O que a lei áurea diz? Que eu devo fazer tudo pensando no outro. Eu tenho que considerar se o que eu estou fazendo vai também resultar no que eu quero que seja feito a mim. Ou seja, eu devo me colocar na posição do outro. É justo que eu faça isso? Eu queria que isso acontecesse comigo. Se fosse o inverso, eu me satisfaria, eu me realizaria nessa ação. Então, pensar no outro, na regra de ouro de Jesus, meus irmãos, é sempre um caminho saudável. A gente tem que lembrar de que a necessidade do outro tem que ser considerada também. Eu lembro daquela passagem que Jesus falou no dia do juízo, quando ele disse assim: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber.
A necessidade do outro tem que ser considerada. É claro que isso não significa dizer que a gente vai dar tudo agora que a gente tem para os outros. Porque se você dá tudo que você tem, vai chegar um dia que você não tem nada para você. Entende? Às vezes as pessoas não entendem essa situação. Eu não tenho como dar tudo. Se eu dou tudo para os outros, eu vou acabar não tendo para mim, especificamente. Então eu tenho que considerar que eu preciso ter para mim para poder ter para o outro. Você acha, por exemplo, que é justo que eu conheço uma pessoa que está passando fome, por exemplo. Aí, então eu vou rapar toda a minha despensa sem ter como repô-la. Se tem como repor, ainda é compreensível, mas eu não tenho como repor, eu vou dar para aquela pessoa. Bom, ela supriu as necessidades dela, mas a pergunta é, e as minhas filhas supriram as delas? Como é que elas vão sobreviver? Então eu tenho que considerar isso. Eu tenho que considerar que eu preciso fazer para o outro aquilo que eu posso fazer dentro das minhas capacidades, mas eu preciso fazer. O que não pode é, por exemplo, eu me deparar com uma situação que nós conversávamos aqui no começo do culto, eu e o irmão Sidney, de pessoas que estão morrendo de frio. Ontem morreram 2 pessoas na Grande São Paulo, e a suspeita das autoridades municipais é que morreram de frio. Uma na 25 de março, outra no Brás, parece. Morreram de frio. Foi a noite mais fria, né? Foi ontem, foi anteontem, na sexta-feira, a noite mais fria do ano em São Paulo. Então, você acha que é justo que eu tenha tantos cobertores na minha casa, sabendo que tem gente com frio e eu não dou um cobertor? Não é justo isso também, não é, irmãos? Então, nesse sentido, a regra de ouro de Jesus deve ser para nós um parâmetro para a gente também perceber que eu não posso explorar a ponto de relativizar a necessidade do outro. Okay? E por fim, para encerrarmos a lição de hoje, o último princípio, qual é o último pé desse tripé das relações comerciais? O princípio da glória de Deus. Tudo que um cristão faz tem que ter um motivo. Vou pedir a Cristian que leia para mim 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Que motivo é esse? Que deve motivar tudo o que a gente faz. Só o 31. Pronto. Tudo o que a gente faz, quer comais, quer bebais, quer vendais, quer negocieis, tudo o que façais, fazei para a glória de Deus. Então, Sidney, quando pega o seu carro e vai deixar uma senhora de idade lá em Remejo ou em Campina Grande, ele deve fazer isso para a glória de Deus. Entende? Eu estou fazendo esse serviço aqui, Senhor, para a tua glória. Glorifica o teu nome no que eu faço. Cristian, leia Romanos 11, 36, por favor. Romanos 11, 36. Pode ler, viu? Tudo é por Ele, é para Ele, glória a Ele, portanto. Entende? Então, a glória de Deus deve ser um princípio nesse tripé que norteia nossas ações. Aí surge uma pergunta, né? Se é para a glória de Deus, então a pergunta é: quando é que um negócio glorifica a Deus? A resposta é objetiva: quando ele é bom para você e bom para o cliente. Entende? Você é bom para você e é bom para o cliente. Ok? Você tem que considerar isso. E eu devo sempre me colocar na posição do outro. Ok? Então o pastor Leonardo Félix conclui aqui a sua demanda da revista com um exemplo de quebra desse princípio aqui. Ele coloca a pirataria como uma quebra do mandamento. Ok? É quando você vende um produto que não é seu, lucra com esse produto. Isso é, então, uma forma de você não glorificar a Deus no seu negócio. Mas vamos pensar outras formas aqui, muito mais. Oi, pois não. Deep Web. Rapaz,
Eu já ouvi falar de Deep Web e me esqueci aqui. Sim, aquela internet negra, né, que existe, é uma forma, porque normalmente na Deep Web, excelente. Eu lembro que nós participamos de um debate lá no campo sobre isso, eu fiquei só ouvindo, que eu não dominava, e meu irmão me explicou no trajeto para cá exatamente isso. Ele é da área de informática. Então, a Deep Web é uma rede de comunicação oculta que normalmente os hackers transitam por ela, né? Eles invadem conta de terceiros, desviam recursos, às vezes, e não deixam nenhum rastro. Eles caminham por esse percurso sem deixar nenhum rastro. Para procurar, a Polícia Federal usa algoritmos de altíssima meticulosidade, com muita dificuldade, às vezes não consegue pegar essas ações, que é uma rede oculta. A internet, meus irmãos, é um mundo paralelo ao nosso. Certo? A semelhança, assim como existe formas de você burlar leis no mundo real, existe também formas de você burlar a lei no mundo virtual. Ok? Então, é um excelente exemplo, Cristian, da quebra desses princípios aqui, porque você consegue ter lucro com isso, consegue ter lucro, mas a pergunta é, você amou o próximo quando você, de repente, burlou os dados bancários, por exemplo, de uma pessoa, os dados do cartão de crédito dela e fez compra para você, conseguindo burlar o percurso de entrega do produto, ou coisa do tipo, entende? Quando você conseguiu clonar o cartão de crédito de alguém, vendendo um bem que não existe, você criou um site de mercado que não existe, o produto, a pessoa comprou e perdeu com isso. Bom, você é rico, tem muita gente rica com isso. Eu conheço pessoas em Campina Grande, logo no boom do mercado virtual, que venderam muita coisa falsa, pegaram o dinheiro e fugiram de Campina Grande, com tudo que venderam aos outros. Okay? Utilizando algoritmos de desvio de informações, entende? Que é a Deep Web. E fazendo isso, a pergunta é, isso foi feito de modo justo? Isso foi feito com amor? Isso foi feito para a glória de Deus? É claro que não. Então o cristão deve fugir disso. Ivanildo, depois Aldalécio. Não. Quer falar? Hã? Sim. Sky Gato. Colocar a pessoa na berlinda, né? Ivanildo, você hoje veio para colocar o cabo na berlinda, né? Quer falar? É. É. Mas isso aí não é legal não, Ivanildo, viu? Sim, eu estou entendendo o que você quer dizer. Porque o que está público, Ivanildo, lá no YouTube, passou pelos critérios de direitos autorais do YouTube. Entende? Aquilo ali é público. Agora, de fato, você suscita uma discussão interessante aqui, que eu reconheço que é muito difícil, porque envolve dois lados. Normalmente, quando a gente aborda a coisa assim, nu e cru, a gente pensa só no lado da moeda, não é? No lado de quem fez o produto e não teve o lucro do produto que é seu. No caso da pirataria, por exemplo. Numa época que não havia Netflix,
e que não havia acesso à internet como um todo, a maioria dos irmãos aqui, eu acredito, se utilizavam da compra de DVDs piratas para assistir filme, né? A maior parte de nós fazíamos isso. E a pergunta é, até que ponto eu peco quando eu faço isso? Quando, por exemplo, embora eu não esteja dando o lucro necessário a quem produziu o filme, a equipe de direção por trás daquele filme, aos atores envolvidos naquele filme, aos profissionais envolvidos na produção daquela grande produção, até que ponto eu não estou roubando o que é direito deles. Mas aí tem uma outra questão que não fica por trás, até que ponto o bem original não é vendido de modo a ser injusto com a grande massa da população que não tem como comprar pelo preço que é vendido. Porque ao passo que você compra, por exemplo, lá no mercado da rua a preço de R$ 2 um DVD pirata, né, o original é vendido a preço de R$ 30, de R$ 50, de R$ 40, ou mais até. Entende? Então, até que ponto a pessoa que mora lá no sítio, que não tem, de repente, internet disponível, mas tem um DVD velho, não pode assisti-lo e ter acesso àquele bem de consumo cultural. Eu sei que o meandro envolvido nisso, os meandros envolvendo essas discussões são muito profundos, meus irmãos. E a gente não pode correr o risco de gerar culpa em quem já está estigmatizado por estar à margem da sociedade, muitas vezes. Entende? Então, por essa razão, eu penso que o que a gente deve fazer é colocar a mão na consciência. No que depender de mim, eu faço uso daquilo que é original, daquilo. Mas, às vezes, há situações que não tem como, né? O que é que faço? Eu vou pedir a Deus graça para que me dê condições de, um dia, ter condições de fazer isso, mas, por enquanto, eu ajo dentro das possibilidades que estão diante de mim. Então, por exemplo, em termos de aplicativos, eu procuro instalar aqueles que são gratuitos. Quando não, eu me fortuito a possibilidade de poder me utilizar da renovação da assinatura ou coisa do tipo, entende? Até que um dia, quem sabe, seja possível que isso seja oferecido de maneira justa, para que todo mundo tenha acesso. Porque eu acho que no mundo que a gente vive, as relações comerciais movidas pelo capitalismo são muito lucrativas para poucos e são muito injustas para muitos e para a maioria. Entende? Então, eu acho que a lição ela não aborda essa questão aqui, que eu faço questão de levantar, a fim de que nenhum dos irmãos fique com culpa, muitas vezes, por não ser objeto de uma atenção no que diz respeito a esse aspecto específico da injustiça que existe no mundo, na distribuição de bens de consumo, principalmente bens de consumo culturais. Ok? Você ia falar, Aldo Alessio? Sim. Isso. Isso. Isso é bem observado, né? Tem essas duas nuances que eu também confesso sentir falta aqui nessa abordagem aqui. Né? O que é que a gente tem que pensar aqui? Quando eu sou um profissional, por exemplo, eu trabalho para uma empresa e recebo tanto para fazer aquele serviço, e eu faço serviço com negligência, eu falto de maneira injusta, invento desculpa, não chego na hora, saio mais cedo, faço serviço com negligência, não dou atenção. Eu estou sendo justo com o que estou recebendo? Eu recebi, por exemplo, minha hora de trabalho seja em torno de R$ 8, por exemplo. Estou aqui arredondando aqui, certamente é um pouco menos, né? Mas digamos que seja R$ 8 a minha hora de trabalho. E aí eu trabalho que é equivalente a apenas 5. Eu fui justo com o meu patrão que me pagou por 8? Não. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta é, quando o meu patrão não me honra de acordo com o serviço que eu devo, de acordo com o serviço que eu presto, ele também está sendo injusto, porque ele está explorando, e isso se aproxima, inclusive, do trabalho escravo, que também é injusto também. Então, eu, como profissional cristão, tenho que pensar nisso, e eu, como empregador cristão, tenho que pensar nisso também. Ok? Meus irmãos, são 11 horas e 10 minutos, nós vamos encerrar nossa escola dominical nesse momento. Eu creio que a gente consegue vencer esse conteúdo aqui, aplicando basicamente para que você observe seus negócios, eles têm sido bons para todas as partes envolvidas,
Cuide para que a sua motivação seja a glória de Deus, de modo que Deus seja glorificado quando sua vontade for obedecida. Vamos ficar em pé todos. Eu estava pensando, quando falava para vocês ontem, ao ler essa revista e ao fazer algumas anotações aqui, o quanto que existe, irmãos, de fato, injustiça, né, nesse mundo, negócios injustos. Pensemos aqui, por exemplo, no caso daquelas pessoas que compram mercadoria roubada, né, que vendem mercadoria que comprou mais barato porque o produto foi roubado e vendeu mais barato e lucrou com isso, quando, na verdade, trouxe prejuízo a alguém. Você comprou um produto que foi roubado, há muito produto desviado, né, roubado, fruto de contrabando. Então, ao fazer isso, você está, meu irmão, fazendo um negócio que é injusto, ilícito, certo? Que é vergonhoso. Imagina numa situação dessa, um cristão ser preso numa situação dessa, hein, irmãos? Que vergonha não é para o Evangelho, para a glória de Deus. Aquelas pessoas, por exemplo, que compram peças de automóveis ou de motos que são mais baratas, mas são mais baratas porque foram roubadas boa parte delas. Então, elas acabam lucrando com isso, mas é um lucro que desconsidera completamente a fé, o amor, a justiça. Sim. Oxalá que seja preso. Às vezes, se for um crente envolvido nisso, ser preso é a mão de Deus pesando para disciplinar, né, a pessoa por fazer isso. Eu lembro de um juiz crente lá do estado de Pernambuco que foi preso, né, depois de participação de diversas vendas de sentenças. Eu conheci pessoalmente. Foi a mão de Deus pesando sobre ele, entende? E oxalá que outros sejam assim também. Seria muito bom se isso acontecesse, não só para uns, mas para todos os que fazem negócios ilícitos, né? Nosso Deus, nós te louvamos por esta aula e nós temos certeza que tua justiça um dia será plenamente exercida nesse mundo. Aplica a tua palavra em nosso coração, leva-nos em paz para nossos lares, sob a tua bênção e segurança, e nos ajude, ó Pai, a trilhar a caminhada correta da tua palavra, fazer o que é justo diante de ti, diante do próximo. Dá-nos, ó Deus, um dia abençoado. Dá que os nossos comerciantes aqui sejam abençoados pelo Senhor, os que prestam serviço, que vendem produtos, tenham lucro, Senhor, para si, para o próximo, para a tua glória. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, e que o amor do Pai, a graça do Filho, as consolações do Espírito seja conosco e todo o povo de Deus. Amém e amém. Um abraço a todos, até a noite, estaremos aqui a partir das 6 horas cultuando em nome de Cristo. Eu vou pedir aos oficiais que disponibilizem, viu, Ângelo, Ivanildo, e se puder, irmão Sidney, ajudar a disponibilizar mais cadeiras aqui. Eu estou com a impressão que nós vamos ter um público um pouco maior hoje. Então é bom colocar cadeiras ali no hall de entrada e tentar aproximar um pouco mais essas que estão um pouco mais distantes para que a gente tenha uma ocupação maior logo mais à noite.